Olá, estamos de volta com a nossa quarta aula da disciplina de Gestão Ambiental para os alunos do curso de Administração da Faculdade de Agudos. Na aula de hoje vamos tratar do desenvolvimento econômico e o impacto ambiental. Quando nós falamos em desenvolvimento econômico, nós podemos pensar em dois aspectos. Um deles é o crescimento das indústrias, o crescimento do nível de empregos, o crescimento da população. Então, nós estamos pensando no foco de tornar-se maior, mais indústrias, né, maior produção, mas talvez nós devêssemos pensar na evolução, que é tornar-se melhor. Então, as nossas indústrias vão ter uma produtividade maior, vão produzir mais. Os empregos, ao invés de aumentarem apenas em quantidade, vão melhorar em qualidade. Então, empregos que vão exigir uma qualificação maior e, em contrapartida, vão oferecer também uma remuneração maior. Né? Então, o desenvolvimento econômico ele deve passar por esses dois aspectos, tanto o crescimento quanto a evolução da economia de uma região ou de um país. Só que essas atividades econômicas, elas precisam ser, de certa maneira, controladas para que os seus impactos não atrapalhem a saúde, né, da população. Então, nós temos um conjunto de atividades humanas, industriais, comerciais, prestação de serviços, e um conjunto dessas atividades, elas podem causar um impacto ambiental e elas estão sujeitas a um controle administrativo. Um certo conjunto de atividades estão sujeitas ao maior controle, exatamente porque elas podem ter um impacto ambiental muito prejudicial para toda a sociedade. Então, nós estamos pensando em como estudar, como analisar a viabilidade ambiental, que é a propriedade que expressa a adequação das atividades antrópicas, ou seja, do ser humano, sobre o meio ambiente, frente aos padrões de qualidade estabelecidos. Então, existe algum tipo de órgão que vai definir esses padrões de qualidade, né, que são aceitáveis para a qualidade do ar, qualidade da água, né, levando-se em consideração a capacidade do meio em assimilar as alterações, que são esses impactos, né, provocados por essas atividades. Sendo assim, concorrem para a viabilidade ambiental, de modo pleno, né, as características do meio, né, o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico. O meio biótico são a fauna, a flora, né, os seres vivos, né, e o antrópico são os seres humanos, que também tem que ser levados em consideração, né, nessa análise. E as características tecnológicas da atividade ou empreendimento que se pretende implantar. Então, nós vamos levar tudo isso em consideração ao verificar essa viabilidade ambiental. Então, o impacto ambiental é o resultado ou efeito de uma ação humana que é a sua causa. Né? Então, o impacto ambiental é o resultado, né? E a causa é a ação humana, que pode estar associada à supressão ou inserção de certos elementos no ambiente, ou à sobrecarga, no sentido da introdução de fatores de estresse que extrapolam a resiliência do meio, gerando um desequilíbrio. Né? Então, não devemos confundir a causa com o efeito. Então, o ser humano, a ação humana é a causa e o impacto ambiental é o efeito. Então, o impacto ambiental é o resultado ou efeito de uma ação humana que é a sua causa, que pode estar associada à supressão ou inserção de certos elementos no ambiente ou à sobrecarga, no sentido da introdução de fatores de estresse além da capacidade de suporte do meio, gerando um desequilíbrio. Então, vamos imaginar que nós podemos analisar, avaliar a qualidade ambiental. Então, a quantidade de pureza da água, a quantidade de pureza do ar que nós respiramos. Então, quanto menos poluição, melhor a qualidade, né, do ambiente, ok? Então, nós temos ali a baseline, que seria a linha básica, a linha base, né, de onde nós estamos partindo, numa situação onde não tem nenhum tipo de ação humana. Né? Então, você verifica que existe ali, então, uma certa qualidade ambiental em termos de falta, né, de poluição naquele ambiente, ok?
Num certo momento, nós vamos inserir ali uma indústria naquele ambiente. E a gente vai perceber, então, que vai existir então, uma nova linha, né, dessa qualidade ambiental. Ela vai ser reduzida porque eu vou estar lançando poluentes na atmosfera, nos rios, no solo. Então, essa qualidade ambiental ela tende a diminuir. Então, eu vou ter ali, depois de um certo tempo, uma variação dessa qualidade ambiental que eu posso medir, né, em termos de poluição ambiental que eu posso mensurar, tá ok? Então, o impacto ambiental é a mudança de um parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área, que resulta de uma dada atividade comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada, né, aquela nossa baseline. Operacionalmente, no campo da avaliação de impactos, o impacto ambiental pode ser entendido como a diferença entre a provável situação futura de um indicador ambiental após a instalação de um determinado projeto proposto e a sua situação presente. Então, nós vamos analisar as características da atividade, a pressão que ela vai exercer sobre o meio ambiente, né? A quantidade de água que ela utiliza, por exemplo, tá? E também eu vou avaliar as condições do meio. Qual que é o estado do meio ambiente naquele momento? É um meio ambiente que suporta esse tipo de pressão ou já é um meio ambiente que já está degradado? Tá ok? E a partir daí eu vou então fazer a minha avaliação dos impactos ambientais, que é essa resposta, né, que o meio ambiente vai trazer a partir das pressões que são colocadas sobre ele. Então, nós temos diversos tipos de atividades humanas, né? O comércio, turismo, energia, transporte, a indústria, a agricultura, a urbanização, diversas atividades que o ser humano faz no ambiente onde ele se encontra, né? Porque ele vai fazer pressão sobre os recursos ambientais, né? Então, nós temos ali um estado ou condição do meio ambiente, né? A qualidade do ar, da água, do solo, os recursos naturais, os próprios assentamentos humanos. Né? Então você vai ter ali os ribeirinhos que moram, né, à beira de um rio, você tem ali comunidades quilombolas, você tem os indígenas, né? São os diversos assentamentos humanos que vão sofrer esse impacto ambiental. E a partir daí, nós precisamos de ações e decisões da sociedade para fazer esse controle, né, dessas ações para que não se tenha aí um prejuízo ambiental. Então, essas respostas individuais ou coletivas da sociedade vão se dar em termos de legislação, de novas tecnologias, né? Então, nós vamos ter alguns instrumentos econômicos que vão também influenciar as empresas a adotar alguns tipos de comportamento, né? Então, a mudança de comportamento das empresas, da própria sociedade, tá ok? Acordos internacionais, né, que vão levar aí os países também a colocar legislações para que todos tenham aí o interesse, né, de respeitar o meio ambiente, além de outras iniciativas. Então, é importante que se definam padrões de qualidade e viabilidade ambiental, porque as indústrias elas podem ser pouco poluentes ou muito poluentes. Elas vão ter aí diferentes níveis de estresse sobre o meio ambiente. Da mesma forma, o ambiente ele pode se encontrar no nível bem forte, sustentável, né? Ou ele pode já estar degradado por uma série de situações, né? E aí, com a ação dessa indústria sobre aquele ambiente, a reação, né, o efeito pode ser catastrófico, né? Então você pode acabar com a fauna, com a flora, você pode deixar aí uma região que antes era uma floresta desértica, tá? Então, o ideal é que não haja alteração significativa naquele ambiente. Então, a ação do homem respeita o ambiente e não vai interferir, né, na qualidade ambiental. Isso seria o ideal, mas tendo em vista aí a necessidade, né, do crescimento, do desenvolvimento econômico, existe ali um nível que é admissível, que é função do padrão de qualidade que é colocado. Tá, okay? Então é aceitável uma certa degradação ambiental, mas não uma destruição total. É importante aí que haja esse equilíbrio ambiental mantido de alguma maneira. Então, quando nós fazemos essa análise, né, do impacto ambiental, nós precisamos perguntar, né, essa atividade que eu estou avaliando, ela pode causar um impacto ambiental?
E esses impactos, eles são significativos? Então, você vai fazer uma análise ambiental, por exemplo, de uma loja de equipamentos eletrônicos, por exemplo. Ela vai ter algum tipo de impacto, mas é um impacto pequeno se você compara com uma usina de energia elétrica. Tá? Então, o impacto que uma usina causa, uma grande indústria causa, é um impacto muito maior do que uma loja. Tá? Então, essa análise do impacto ambiental que vai exatamente definir qual que é o nível, a profundidade desse impacto. Então, os objetivos da análise de impacto ambiental é exatamente fazer esse tipo de avaliação, né? Inicialmente, a análise de impacto ambiental voltava-se quase que exclusivamente a projetos de engenharia, né? Grandes projetos de engenharia. Atualmente, é aplicada na avaliação ambiental de planos, programas e políticas, dos impactos da produção, consumo e descarte de bens e serviços, né? E recentemente também para avaliação da contribuição líquida de um determinado projeto, plano ou programa para a sustentabilidade ambiental. Então é uma análise da sustentabilidade desses novos projetos. Então a análise de impacto ambiental ela vai buscar assegurar a incorporação da variável ambiental no processo decisório. Como nós vimos, até pouco tempo atrás, os diretores das empresas estavam mais focados no aspecto da viabilidade econômica, né? Então, a partir desse estudo de avaliação do impacto ambiental, leva-se também em consideração as questões ambientais no processo de decisão. Também ela busca antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes. Depois que eles são identificados, né, eles vão buscar ser minimizados. Dessa maneira, vai buscar proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, porque o que se deseja é que a natureza possa continuar atendendo às necessidades das futuras gerações, né? Então, busca-se também otimizar o uso e a gestão dos recursos naturais. Não se deseja desperdiçar nada. Então, tudo isso é feito com base legal, né? Então, essas questões ambientais são todas através de legislação. Então, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, no artigo 225, né, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, para assegurar esse direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, um estudo prévio de impacto ambiental, né, a que se dará publicidade. Então, é necessário essa análise de impacto ambiental quando você vai fazer uma grande obra que pode ter, né, potencialmente, né, uma significativa degradação ambiental. E essa área de estudos, né, de avaliação de impacto, ela já está bem fortalecida hoje em dia. Você tem aí congressos, você tem organizações como a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, tá? E você vai ter também diversos eventos científicos, periódicos científicos tratando desse assunto, tá ok? Então, nesse link que eu estou colocando aqui para vocês, avaliaçãodeimpacto.org.br, vocês podem acessar e vocês vão verificar eventos nessa área e também diversos periódicos que tratam desse assunto. Então, existe uma estrutura metodológica para você poder fazer essa análise de impacto ambiental. Inicialmente é feita uma proposta, né, falando do que se trata. A partir daí é feita uma triagem do que vai ser realmente avaliado. É feita a determinação do escopo do estudo ambiental, a área, né, que vai ser verificado, quais são os aspectos que vão ser levantados. É feita então a elaboração do estudo ambiental, uma análise técnica do estudo ambiental e uma consulta pública. Então, muitas vezes, as populações que vão ser atingidas por aquela obra são convidadas para conversar a respeito disso. Se elas concordam, se elas têm algum tipo de sugestão ou exigência, né, para que aquela obra possa ser feita. Então, muitas vezes, as populações elas têm que mudar de um local para outro por conta de que o local onde eles vão estar vai ser destruído, por exemplo, tá? Então, essa consulta pública ela é muito importante para você ter um feedback da sociedade e das pessoas que vão ser impactadas, né, por aquela obra. A partir daí é feita então uma decisão pela viabilidade ou não, né, daquela obra e, em seguida, é feito o monitoramento e a gestão ambiental daquele projeto. Tá? Isso vai ser acompanhado durante todo, né, o tempo.
diversas licenças ambientais vão ter que ser renovadas, então esse acompanhamento ele é constante. Então, pensando no licenciamento, né, ambiental, nós temos então a proposta, a triagem e a verificação do impacto, se ele é significativo ou não. Tá? Se é um impacto relativo, né, então pode ser feito um licenciamento convencional. No caso de ser um impacto maior, é feito então o licenciamento com a análise de impacto ambiental. E a partir daí vai feito então esse estudo ambiental, onde vai ter a definição do escopo e o termo de referência, as alternativas, né, que existem, que são possíveis, um estudo de base, a análise dos impactos, né, onde vai ser feita a identificação, a previsão, a avaliação, né? Então é feita uma descrição, né, das consequências em termos de magnitude, né, intensidade desses impactos, né, e também a qualificação da significância desses impactos para o meio ambiente, tá bom? A partir daí é feita então a definição das medidas mitigadoras, né? O que pode ser feito? Né? Filtros, a limpeza da água, né? Para redução desses dejetos, por exemplo, né? E um monitoramento, como que esse monitoramento vai ser feito, esse controle ele vai ser exercido, tá bom? É feita então uma consulta pública, uma análise técnica e se chega então a uma decisão, que pode ser negativa e aquele projeto ele é cancelado, né? Ele não segue em frente. Então esses projetos sem o licenciamento ambiental eles não podem ser feitos. Tá bom? E se for positivo, então é dada então, essa licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Tá bom? E a partir daí é feito então o projeto de gestão ambiental do empreendimento, então é feito todo um controle, né, no dia a dia daquele empreendimento e esse acompanhamento segue durante toda a operação, né, daquela fábrica ou daquele empreendimento. Muito bem, pessoal, por hoje é só. O nosso fórum ele continua em funcionamento, então vocês devem responder, né? Como é que você percebe a crise ambiental atual e, na sua opinião, como que os administradores, os gestores, eles podem contribuir para a minimização desses problemas ambientais, né? Então você deve inserir exemplos, né, e contar sua própria experiência. Além disso, comentar as respostas dos colegas. Então, a cada aula você está aprendendo novos conceitos, então você deve entrar no fórum e complementar a sua resposta, além de ajudar também a complementar a resposta dos seus colegas. O prazo é até o dia 7 de março. Nós temos também um exercício, tá bom, para vocês fazerem, são 2 questões de múltipla escolha e o prazo também é até o dia 7 de março. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre a poluição da água, do ar e do solo. Vocês já vão ter feito nosso 4º exercício, vão ter participado do fórum também com a sua contribuição. E não se esqueçam de completar o perfil do aluno. Coloque uma foto para poder saber quem são vocês. Vocês já me conhecem, mas eu não sei. Alguns ainda não tenho nem a foto, não sei quem são vocês. Então, por favor, complete, né, o seu perfil do aluno, coloque uma foto, fale um pouco sobre você no perfil do aluno para que eu possa ter uma visão melhor, né, da nossa turma, da nossa classe. Muito bem, por hoje é só e até a próxima.